Quero saudar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los conosco em nossa igreja. Depois quero te dar um abraço e vou pagar um café para você. Tá bom? Para aqueles que nos visitam, nós estudamos aqui na nossa igreja todos os domingos a carta de Paulo aos Romanos. E nós estamos no capítulo 2, e hoje nós veremos dos versos 5 até o verso 11. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, do verso 5 ao 11. Nós temos visto domingo após domingo que aqui a Bíblia ela traz uma advertência e um ensino sobre o juízo de Deus aos críticos moralistas. Nós já vimos no capítulo 1 que aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles estão sob o juízo de Deus porque conhecem a revelação natural. Mas no capítulo 2 a Bíblia nos ensina que aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas praticam os mesmos pecados, também estão sob o juízo de Deus. Vamos ler em uma só voz os versos 5 até o verso 11. Vamos lá? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Pai, mais uma vez. Fala conosco através da exposição da Tua palavra, Senhor. Deus, é tão bom ouvir a Tua voz, tem sido tão bom ouvir a Tua voz domingo após domingo, Senhor, na exposição de Romanos. É tão bom ouvir a Tua voz quando nós lemos a Tua palavra na nossa casa e meditamos nela, Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Isso é glória do Senhor, não é mérito nosso. Não há algo especial em nós. Então, Senhor, abre os nossos corações para nós ouvirmos a Tua voz nesta manhã mais uma vez. Deus fala através da minha vida. Hoje eu sou expositor da Tua palavra, Pai, e eu sou totalmente dependente da Tua graça, do poder do Espírito Santo para falar ao coração do Teu povo, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos e nós possamos enxergar as verdades bíblicas contidas aqui neste texto. Ó Deus, que como esse microfone auxilia a minha voz, ó Deus, a ser ouvida, que a minha vida agora seja como esse microfone, um instrumento. Eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, mas seja o Senhor falando através da minha vida. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Opera o milagre, ó Deus, que nós pedimos dominicalmente aqui na nossa igreja, de falar aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem nesta manhã é: o juízo de Deus aos críticos moralistas é justo. O juízo de Deus aos críticos moralistas é justo. O juízo de Deus aos críticos moralistas é o quê? É justo. E o juízo de Deus aos críticos moralistas é justo porque Deus pode demorar em seu julgamento,
mas Ele não diminui o peso da sentença. O julgamento pode demorar, mas Deus não diminui o peso da sentença. O julgamento pode demorar, mas Deus não diminui o quê? O peso da sentença. Olha aí no versículo 5. Versículo 5, a Bíblia diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui aos judeus que estavam usando a bondade de Deus como pretexto para pecar. O apóstolo Paulo escreve aqui aqueles que dizem o seguinte: Deus é gracioso, então nós podemos pecar à vontade, pois afinal de contas Ele vai nos perdoar os pecados. Paulo está dizendo: não, senhores, se você pensa assim, se você peca já usando este pretexto, você está debaixo do juízo de Deus, ainda que não pareça, ainda que pareça que está tudo bem, ainda que pareça demorado, um dia você, povo de Deus, e aqui ele se dirige ao povo de Deus, você que pensa que escapará do juízo de Deus, um dia você estará diante do reto juiz. No versículo 5, o apóstolo Paulo, ele escreve e mostra que tal pensamento, pensar, Deus é bom, então eu posso viver uma vida de pecado porque Ele vai me perdoar todas as vezes. Aqui no versículo 5, Paulo diz que tal postura reflete um coração endurecido. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas os nossos corações estão fora dela. Muitas vezes a nossa boca confessa a Jesus Cristo, mas o nosso coração não. Muitas vezes nós cantamos com a boca, mas nós não adoramos em espírito e em verdade. Eu creio que todos nós, ou quase todos nós, já passamos por momentos de frieza espiritual, de dureza de coração. E é isso que a Bíblia ataca aqui, os corações duros. E a Bíblia está dizendo que quando nós pecamos e usamos como recurso a bondade de Deus, é porque nós estamos duros de coração. Quando nós pensamos, eu posso pecar à vontade porque Deus vai me perdoar, na verdade você não está confiando na graça de Deus, mas você está com o coração endurecido. Nós estamos com o coração endurecido. Então Paulo, ele mostra isso, aquilo que aqueles judeus estavam fazendo, de usar a bondade de Deus como pretexto para cometer pecados, era dureza de coração. E Paulo mostra que quando nós estamos neste estado, nós acumulamos contra nós, não a graça do Senhor, mas o juízo de Deus. Olha aí novamente no versículo 5, Paulo diz: acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, queridos irmãos, aqueles que pecam com o pretexto da bondade de Deus, aqueles que usam o argumento da graça de Deus para viver em pecado, quando nós fazemos isso, ao invés de nós estarmos acumulando graça sobre a nossa vida, favor de Deus sobre a nossa vida, nós estamos acumulando a ira de Deus sobre nós. E o juízo, o justo juízo de Deus nos aguarda. É isso que o apóstolo Paulo diz: pois haverá o dia da ira, haverá o dia em que nós prestaremos contas ao Senhor. Então o juízo de Deus, ele é justo. Embora ele pareça demorado, mas Deus não diminuirá a
a sua pena em julgar todos nós. Deus não diminuirá a sua pena em julgar a todos nós. O juízo de Deus é justo porque Ele não diminui a sua pena em julgar-nos. O juízo de Deus é justo porque o juízo de Deus é pessoal, é individual. Vejam aí no versículo, mas para você guardar tem que ser 3 vezes, né? O juízo de Deus é pessoal. Quem falou? Quem falou? O juízo de Deus é pessoal. Ele é individual. Olha aí para o versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Meus irmãos, o julgamento de Deus é pessoal, é intransferível e é individual. Cada um de nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu não serei julgado pelas obras do meu pai. A minha esposa não será julgada pelas minhas obras. Os nossos filhos não serão julgados pelas nossas obras. Nós prestaremos contas a Deus pessoalmente. A Bíblia diz que aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Queridos, todo o nosso procedimento será julgado. E agora a Érica do Jefferson, que aqui na igreja eu sou assim, a Érica do Rodrigo, a Érica do Carlos, a Érica do Jefferson. Tem mais Érica do que gente aqui. Érica, eu vou precisar da sua ajuda. Eu sei que não é fácil, mas abra aí para nós Eclesiastes 11:9. E vocês também, se quiserem abrir a Bíblia de vocês, Eclesiastes 11:9. Nós vamos passear pela Bíblia. Olha aí, já está aí na tela, vamos ler juntos? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá? Deus nos pedirá contas. Érica, Eclesiastes 12:14. Eclesiastes 12:14. Vamos juntos, irmãos? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as nossas obras serão julgadas. As obras que todos conhecem serão julgadas. As obras que só nós e Deus conhecemos, geralmente essas são más, ou às vezes não, né? A gente faz obra boa também que os outros não conhecem, mas tudo que está escondido será julgado, todas as nossas obras. Agora vamos ler Mateus 16:27. Abra sua Bíblia em Mateus 16:27. Nós vamos ler juntos este versículo. Vamos lá? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A lei da semeadura. Nós vamos colher aquilo que nós semearmos. Abra sua Bíblia agora em Mateus 25:31. Mateus 25:31. Nós vamos ler até o verso 46. Vamos juntos? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber,
Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A Bíblia diz mais sobre o juízo de Deus. 1 Coríntios 3,12. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 3,12. Vamos ler juntos? Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Então todas as nossas obras serão julgadas pelo Senhor. Aquelas que forem boas, resultará em galardão. 1 Coríntios 4,5, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4,5. Nós temos aqui mais pelo menos uns 15 textos sobre o juízo de Deus. Então você tenha paciência, que hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia. E é melhor a Bíblia falando do que o pastor Tiago, amém, meus irmãos? Vamos ler aí, 1 Coríntios 4,5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O juízo de Deus pode parecer demorado, mas ele de nenhuma forma ameniza a sua pena. Um dia ele vai julgar todas as nossas obras, como diz aqui em 1 Coríntios 4,5. Agora vamos para 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10. Vamos juntos? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um de nós aqui, um dia compareceremos perante o tribunal de quem? De Cristo. Não podemos enganar o tribunal do conselho da igreja, o tribunal do presbitério. Nós podemos subornar os tribunais humanos, mas um dia todos nós
nós iremos prestar contas ao tribunal de Cristo, estaremos perante o tribunal de Cristo e receberemos o bem ou o mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Gálatas 6, versículo 7, um versículo bastante conhecido. Gálatas 6, 7 e 8. Vamos lá? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor. Que Deus nos ajude na nossa semeadura, porque essa lei, ela é exata. Assim como a lei da gravidade, você pode não acreditar na lei da gravidade, mas ela existe. Eu não vou provar para você que ela existe, porque eu não quero fazer bagunça aqui com essa água. Mas a lei da semeadura também existe. Deus nos garante que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Versículo 8, ele diz o seguinte: o que semeia para a própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se nós semearmos lixo na nossa vida, é lixo que nós teremos. Se nós semearmos na nossa vida coisas espirituais, se nós buscarmos o Senhor, se nós negarmos a nós mesmos, porque, irmãos, o nosso pecado faz a gente gostar de porcaria. Mas o Espírito Santo de Deus, quando buscado, quando pedido, quando orado, quando amado, quando respeitado, quando nós temos intimidade com o Senhor, é Deus quem promete. Não é o homem que está prometendo, não sou eu que faço essa promessa. Se nós semearmos no Espírito, nós colheremos coisas do Espírito. Então, se você quer mais do Espírito, busque. Jesus disse que o Pai vai dar o Espírito a todo aquele que pedir. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, estar plenos do Espírito Santo, entregar todo o controle da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. E como que a gente faz isso? Buscando. Não tem outro jeito. A leitura da Bíblia, a oração, é jejum, é servindo na obra de Deus, é trabalhando para Deus. A gente colhe aquilo que a gente semeia. Efésios 6, 8. Efésios capítulo 6, versículo 8. Vamos juntos? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Apocalipse 2, 23. Agora está acabando, viu, irmão? Porque nós chegamos no último livro da Bíblia. Apocalipse 2, 23, o que a Bíblia fala sobre o dia do juízo. Vamos lá? Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 11, 18. Vamos lá? Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. E por último, mas não menos importante, Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Vamos juntos? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Aqui em Apocalipse, aqui em Romanos 2, nós temos visto que Deus julgará o seu povo. O julgamento de Deus é justo, ainda que ele pareça demorado. Mas o Senhor, Ele não diminuirá a sua pena sobre nós, ainda que sejamos seu povo. O julgamento de Deus, ele é justo, porque ele é pessoal. Todos nós seremos julgados pelo que nós fazemos. Mas o julgamento de Deus é justo por um terceiro motivo. Porque no julgamento divino haverá penalidades e recompensas. Abra sua Bíblia de novo em Romanos, capítulo 2, versos 7 e 8. O julgamento de Deus é justo, porque no dia do julgamento haverá penalidades e recompensas. O julgamento de Deus é justo, porque, meus irmãos, e recompensas. Mesmo você chegando desanimado desse jeito aí, igual você falou agora, o julgamento de Deus é justo. Vejam aí os versos 7 e 8. Vamos ler juntos? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Portanto, meus irmãos, aqui nesses dois versículos, nós vemos que no dia do juízo haverá a recompensa e haverá também a penalidade. Nós temos duas posturas e dois resultados diferentes. Nós temos a postura da obediência ao Senhor, e nós temos a postura daqueles que se rebelam contra Deus. E os resultados são diferentes para aqueles que obedecem ao Senhor, a bem-aventurança. Olha aí, o versículo 6 diz o seguinte, 7. Versículo 7 diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. O que você tem procurado? A glória de Deus, a honra de Deus. O que você tem procurado? A santidade de Deus. O que você busca? Deus, eu quero a tua glória, eu quero fazer tudo para a tua glória. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqueles que buscam viver para a glória de Deus receberão a recompensa no dia do juízo. Não por suas obras, mas por causa de Jesus, o nosso Salvador. Porque eu acho que vocês já entenderam que nós não buscamos a glória, a santidade, nós não buscamos o que esse versículo aqui diz, a honra de Deus, para nós recebermos a vida eterna. Mas nós fazemos isso porque nós já recebemos de Cristo. Nós devemos buscar essas coisas porque Cristo já nos deu. E a Bíblia é bem clara que no dia do juízo, aqueles que buscam, versículo 8, aqueles que são facciosos, desobedientes à verdade de Deus, obedientes à injustiça, eles receberão a ira e a indignação de Deus. Eles serão condenados. Então o julgamento de Deus, ele é justo. Primeiro, porque ainda que ele pareça demorado, Deus cumprirá a sua sentença. O julgamento de Deus é justo porque ele é um julgamento pessoal. O julgamento de Deus, ele é justo porque no julgamento de Deus, Deus dará recompensas e penalidades
a cada um conforme as suas obras. Por último, o julgamento de Deus é justo, porque Deus não faz acepção de pessoas. O julgamento de Deus é justo porque Deus não faz acepção de pessoas. Por que o julgamento é justo, povo de Deus? Vejam isso aí no versículo 11. Versículo 11, vamos ler juntos? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Ele é um justo juiz. Ele não pode ser comprado. Ele não pode ser subornado. Ele não pode ser declarado suspeito porque tem alguma coisa com alguém, algum parentesco ou algum vínculo com alguém. Ele é o justo juiz e Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa se você é preto, branco. Não importa se você é rico, pobre. Se você é analfabeto ou doutor. Todos nós seremos julgados por justiça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu vou para o momento mais importante do nosso sermão, que é a aplicação. Como que nós vamos aplicar o que foi pregado nesta manhã? Olhem para mim, meus irmãos, porque é para você a aplicação, é para nós. Eu preciso da sua atenção aqui. Como nós vamos aplicar a palavra de Deus nesta manhã nas nossas vidas? Você é povo de Deus, amém? Amém? É com o povo de Deus que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está nos lembrando que nós podemos nos tornar críticos moralistas. A Bíblia está dizendo, olha, examine a sua vida, critique o seu pecado, porque todos nós não escaparemos do juízo de Deus. A Bíblia nos chama ao arrependimento. Irmãos, há dois perigos em relação ao perdão de Deus. Primeiro perigo é acreditar numa falsa verdade. Qual é a falsa verdade? É aqueles que acham que precisam fazer alguma coisa para receber o perdão de Deus. Isso é falso. Aqueles que pensam o seguinte: pequei, agora eu preciso orar, agora eu preciso ir à igreja, agora eu preciso jejuar, agora eu preciso devolver meu dízimo, agora eu preciso ler a Bíblia. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina que nós somos perdoados por algo que nós fazemos. Esse é um perigo. Agora, o segundo perigo é pegar uma verdade bíblica e na prática fazer da nossa vida uma mentira. E nós, como povo de Deus, corremos esse risco. Nós corremos o risco de dizer: eu sou salvo pela graça, eu já estou salvo, eu não posso perder a minha salvação, eu não posso ir para o inferno, porque Jesus me salvou. E isso é uma verdade, mas isso se torna um perigo quando a gente usa isso, a bondade de Deus, como um pretexto para nós pecarmos. Eu vou pecar, eu vou viver uma vida de pecado, porque afinal de contas já fui perdoado. Abra sua Bíblia em Romanos 5:20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos ler todos juntos? Sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 1 do capítulo 6 e 2, vamos lá? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Porque eu e você devemos nos arrepender nesta manhã, por medo do juízo de Deus. Sim ou não? Você pode responder? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Não. 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 1000 vezes não. Não é o juízo de Deus que produz o arrependimento no nosso coração, mas é a graça. Por que nós devemos abandonar o nosso pecado? Porque Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele diz: viveremos nós no pecado? De modo nenhum. Por quê? Por quê, meus irmãos? Por quê? Eu não estou ouvindo. Porque nós morremos para os nossos delitos e pecados. Paulo diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Você que ainda não entendeu que não é o juízo de Deus que te chama a santidade, mas é a bondade de Deus. Nós que ainda não entendemos isso, vamos clamar agora. Fique de pé no seu lugar, abra sua boca. Se você não prestou atenção no sermão inteiro, preste atenção agora nesse momento da sua vida, da sua história, e clame ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados, ó Pai. Eu sou teu, eu morri para o pecado, Deus. O Senhor é justo juiz, o Senhor vai julgar todas as minhas obras, ó Deus, mas eu apelo para a graça de Cristo, e eu apelo, Senhor, para a verdade, que essa graça me faz morrer todos os dias para o meu pecado. Deus, por isso, tira de nós, Senhor, tira de nós toda crítica moralista, tira de nós, ó Deus, todo ativismo religioso que não produz glória para o teu nome, Senhor. Tira de nós, ó Deus, todo desejo de autojustificação, Senhor, e nos livra dos nossos pecados. Clame no seu lugar por santidade, santidade da sua vida, santidade da sua casa, santidade desta igreja, compromisso da nossa parte com a obra do Senhor, com o ID do Senhor, compromisso nosso com o nosso Senhor. Você que se preocupa, nós que nos preocupamos com o julgamento dos homens, esse julgamento não interessa. O que os homens pensam de nós pouco importa. O que nos importa é agradar ao Senhor. O que nos importa é, quer comamos, quer bebamos, seja para a glória do Senhor. Se os homens não glorificam o que nós fazemos, se os homens não reconhecem o que nós fazemos, nós não nos importamos com isso. Mas, Senhor, nós queremos a Tua glória nas nossas vidas. Então abra o céu sobre esse lugar nesta manhã e derrame a Tua glória. Adore o Senhor aí no seu lugar. Fale com Deus. Fale com Deus. Não deixe que a nossa liturgia seja algo mecânico, automático nas nossas vidas. Enquanto nós cantamos aqui à frente, adore o Senhor aí no seu lugar.